Bem-vindos ao Poplergeist, um podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém perguntou. Meu nome é Vinícius Viana, sou apresentador de todas as terças-feiras às 8 da noite e às sextas-feiras ao meio-dia. Sextas-feiras a gente tem sempre um episódio mais curto falando sobre novidades e notícias que bombaram na semana, e terças-feiras sempre um tema especial com convidados mais do que especiais. E o dia hoje tem um convidado super especial porque o tema pede, é um tema que tá bombando essa semana, estamos todos obcecados sobre essa adaptação, que é nada mais, nada menos do que Vermelho, Branco e Sangue Azul, que finalmente estreou no Prime na última semana. E agora nós temos esse filme que aguardamos há tanto, 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 tanto tempo. Quem leu o livro sabe que era uma adaptação super aguardada. E agora nós finalmente temos um filme para chamar de nosso. E quem vai conversar com a gente hoje aqui é o Marcelo, do Vermelho, Branco e Sangue Azul Brasil. Muito bem-vindo, Marcelo, e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado, porque eu amo podcast e eu amo Vermelho, Branco, Sangue Azul, então juntei as duas coisas que eu mais amo. Muito, muito obrigado. E hoje a gente tem muita coisa aqui para falar, porque eu não sei você, mas eu estou extremamente obcecado com esse filme, com essa história, na verdade. Desde que eu li pela primeira vez o livro, é uma história que eu tenho muito carinho e estava muito animado por esse filme. Então já quero começar perguntando aqui: as expectativas foram atendidas para você? Em parte sim, em parte não. Vou ser sincero, você é um fã chato e vou dizer para você que parte do filme eu fiquei muito feliz. E para ser uma primeira adaptação do primeiro trabalho do Matt, eu fico muito feliz porque ele fez um trabalho incrível. Eu não vou desmerecer isso de forma nenhuma, porque para primeiro filme, e eu fiquei muito feliz porque ele é diretor de teatro, já ganhou Emmy e tudo mais. Ele soube trazer muita coisa do livro para o filme, então eu fiquei muito impressionado com essa parte. Uhum. Mas eu também tive ali as minhas decepções. Uhum. Então vamos lá. Você estava até comentando, Matthew Lopes é o diretor Uhum. do filme, né? O Isso, diretor é isso mesmo. que trouxe essa obra à vida, Deu a né? vida. Então vamos começar primeiro pelas partes que a gente gostou dessa adaptação. Hum, E aí depois a gente parte para as partes que a gente não gostou. Porque, assim, eu falei que eu amei, mas eu tenho algumas considerações também a fazer. Eu quero ver se você claro, claro. concorda Uhum, com a sem minha problema. opinião. Vamos começar falando sobre a escalação, sobre o elenco, assim, porque eu achei que os dois atores, tanto o Taylor quanto o Nicholas, o Taylor Zacar Pérez, que interpretou o Alex, e o Nicholas, Uhum. que interpretou o Príncipe Henry, eles têm uma química maravilhosa, assim, eu achei que eles funcionaram muito bem em tela, em cena, achei Uhum. que a relação deles foi até bem construída, assim, para um filme Sem dúvida. de 1h50, assim, mais ou menos, né, de 1h40 e alguns minutinhos. Eu achei que eles conseguiram desenvolver isso bem, de uma forma bem suave, bem relacionável, assim. Eu achei que Eu eles achei funcionaram muito muito bem. real. Tipo Muito assim, real, exatamente. eu tive. Quando anunciou, eu ainda não era ADM do Vermelho, Branco e Sangue Azul Brasil. Eu entrei logo em seguida, com as notícias todas. A Isa me chamou para poder ajudar ela. Então, aí, logo em seguida que anunciou o cast, que a gente começou a conversar e tudo mais, eu tinha o meu elenco na minha cabeça. Mentira. Tipo assim, eu tinha o meu Henry na cabeça. Quem Eu era? não era o Joshua, ele faz o Superboy Aham. em Titãs. Da minha cabeça era ele. Aham. Todo mundo discordou comigo quando eu falei, mas na minha cabeça era ele. Então, tipo assim, quando anunciaram o Nicolas, eu fiquei com um pezinho atrás, mas eu não tive problema com a escalação. É, Depois eu fui entendendo o desenvolver dos meninos e tudo mais, fui conhecer outros filmes que o Nicolas fez. Eu já tinha Uhum. assistido e não sabia que tinha assistido. É, o Taylor, eu não tinha nenhuma ligação, não tinha conhecido nada dele, então foi realmente descobrir o Taylor ali. Uhum. O Nicholas, ele já tinha feito. Até ele fez um hit da própria Netflix, né? Aquele Purple Hearts, que é Uhum, Continência ao sim, Amor, sim. né? Ele ficou bem Fez. marcado por esse papel. Sim, Já o mas Taylor não, foi o primeiro, eu né? conheci o Nicholas em Handsome Devil, que também estava na Netflix até recentemente, mas já saiu de lá, que é Uhum. outro filme LGBT, mas sobre amizade e não sobre relacionamentos, o que eu acho muito legal naquele filme. Ah, que bacana. Esse eu não conheço. Qual que é o nome? É Handsome Devil. Handsome Devil. Tá na Netflix ou já saiu? Não, já saiu, Ah, infelizmente. poxa. Vamos ter que recorrer pra locadora, pro Torrent. Exatamente.
E eu concordo com você quando você disse isso, de ser uma relação bem real, porque eu senti coisas bem reais, assim, no Uhum, filme, assim, do sem próprio dúvida. relacionamento deles, e eu achei isso muito bacana, porque às vezes quando a gente fala muito sobre filmes LGBTs e filmes sobre esse tipo de romance, algumas coisas elas acabam soando muito artificiais, né? E eu Uhum, achei sem o dúvida. relacionamento dos dois um relacionamento muito bonito, porque todas as cenas são muito bonitas, mas principalmente essa coisa de ser um relacionamento bem real, né? A forma como eles se Sim, envolvem. exatamente. Tipo assim, porque não adianta ser só bonito. Ai, bonito, são dois homens bonitos e tudo mais. Mas Uhum, tem aquela conexão, tipo assim, de que, se fosse comigo seria desse jeito. Tipo assim, as uhum, cenas têm esse momento de, tipo assim, realmente isso aconteceria se fosse verdade. Então, uhum, é um dos meus pontos preferidos do filme, são as cenas íntimas dos dois, que eles uhum, realmente entregam que eles tiveram esse trabalho, e é um motivo também que eu amo o Matt como diretor, por ele ser abertamente gay. Então uhum. ele soube trazer essa energia para os dois, fora que também eles tiveram ali seus, eu não lembro como é que é o nome do cara que ajuda nessa conexão que as pessoas têm, É, esqueci o nome. se eu não me engano, é agente de intimidade, Isso, alguma agente de coisa assim, intimidade, né? isso. Sim, Uhum, sim. Não sei se é exatamente esse o nome, mas é uhum, alguma coisa assim, né? É um termo exatamente. relacionado. E isso foi uma coisa que eu tava esperando muito no filme, porque a gente sabe que Vermelho, Branco, Sangue Azul, o livro, ele tem cenas bem quentes, né? Ele tem Sem, coisas muito quentes. muitas, Kate. E eu estava muito preocupado em como isso ia ser abordado no filme, porque eu estava com medo de que soasse uma coisa meio que Falsa. falsa, mas ao mesmo tempo, e talvez seja até uma opinião um pouco polêmica, mas eu tava com medo que soasse um pouco elite, assim, sabe? Aquela coisa do Sem sexo dúvida. apenas pelo sexo, e que as Uhum. cenas, elas não ficassem, não fossem conectadas com a própria trama, assim. Sim, sim. E isso faz muito sentido quando a gente assiste o filme e a gente percebe que todas as cenas íntimas entre os dois, elas são feitas, construídas de uma maneira muito bonita, muito respeitosa para todos, e elas, Uhum. de alguma forma, elas conseguem se encaixar na trama justamente para poder construir a relação deles, quando a gente também tem um diretor gay, né? Porque Uhum. ele sabe Sim, exatamente os limites e a exatamente. importância desse tipo de relação, né? Não é só um soft porn ali, não é só dois Não, é caras verdade. bonitões se pegando, né? Não. Foi uma coisa que eu fiquei bem impressionado com o filme, que ele tem um cuidado de ele ser sensível e não ser só puto, Uhum, entendeu? Ele sabe tocar as partes legais do livro. E outra coisa que eu também reparei, que, tipo assim, para uma pessoa que nem eu, que li o livro 5, 6 vezes. 6 vezes. caramba! Assim, eu li a primeira vez, aí depois eu li mais uma vez, aí eu li quando lançou o capítulo especial, Uhum. li depois, não, foram 5. Li depois mais uma vez perto do filme e li um na semana do livro. Só que a semana do livro eu ouvi, na verdade, porque eu achei um audiolivro e falei assim, vou trabalhar hoje, então vou ouvir o livro de novo. Uhum. Então, 5 vezes aí que eu tive esse cuidado com o livro e tudo mais. Então, eu acho que tem um erro nessa questão da sexualidade que é abordada no livro. Eu não acho ela tanto. Eu, Uhum. tipo assim, na primeira vez eu achei, mas na segunda e na terceira vez eu comecei a achar que não era tanto. Talvez porque eu já tivesse acostumado. Ou não. Ah, Pode ser. Mas eu não achei tão pesado. Já li livros mais. existem livros que são mais pesados, né? Eu acho que é um livro que ele tem muitas cenas quentes, considerando que é um livro para um público mais infanto-juvenil, né? Então, se você considera que esse é o Na verdade, público-alvo, ele é um então, livro jovem adulto, um tanto que jovem é adulto, isso. exatamente, desculpa, é um livro mais jovem adulto, né? Então, Uhum. considerando esse tipo de público, ele talvez tenha um pouquinho de cenas quentes, mas eu também não acho nada demais, assim, não acho que é nada exagerado, eu acho que faz Assim, parte, tem uns no livro faz detalhes, sentido, mas é uma coisa que eu conversei com uns amigos também, que depois de 50 Tons de Cinza, ficou mais fácil falar sobre isso. Uhum. Assim, não estou dizendo que 50 Tons de Cinza é o livro revolucionário, mas ele passou uma barreira e então ele deu essa liberdade para as pessoas lerem, comentarem sobre temas como sexo. Um comentário também que eu gostaria até de fazer, assim, que quando a gente falou sobre é,
ser uma história real, assim, ter momentos reais. É claro que quando a gente assiste o filme, existem coisas muito surreais, né? Por exemplo, toda aquela cena lá das pessoas na frente do palácio, e aí toda aquela coisa, né? É uma coisa que, de Posso falar certa mal? forma, de certa forma, é uma coisa surreal, mas eu acho que a gente também não pode esquecer de que tanto o livro quanto o filme são histórias de romance, né? Uhum. E são ficções feitas para ter um final feliz, né? Então, Ah, assim, com certeza. né? Então, assim, é claro que vão existir momentos que a história ela vai, você vai olhar e falar assim, nossa, isso nada a ver, isso jamais aconteceria na vida real. Mas eu acho que também Eu acho que a existe uma licença multidão não me poética para isso. assustou. O que me incomodou, né, aí eu falo a questão do filme, foi que a cena ficou muito tela verde. Você sabia que aquilo ali Sim. era, Isso daí era uma me irritou um montagem pouco. muito feia. Eu, tipo assim, em questão de montagem de cena, essa cena foi a que mais me incomodou, porque realmente eu senti uma tela verde nela, Aham. entendeu? Sim. Tipo assim, se você olhar ali o reflexo no espelho, você vê que é totalmente uma tela verde. Aquilo ali me deu uma coceirinha de raiva. Mas, tipo assim, nada que prejudicasse, assim. Nada que prejudicasse, é. Que eu É, falava, nossa, que filme ruim. Não, não. Não, e bem longe disso, né? Porque assim, eu amei a adaptação. Eu achei que muitas coisas fizeram sentido quando eles levaram para tela, porque justamente quando a gente vai falar de um filme, quando a gente fala de um projeto audiovisual, é um outro modelo de narrativa diferente Uhum, do livro, uhum. né? O livro você consegue adaptar A aquilo. pessoa tem que entender isso também. É. É uma coisa que tem que ficar na cabeça da pessoa que uma adaptação é uma adaptação. Ela não é uma cópia, ela nunca vai ser uma cópia do material. Ela pode ser o mais fiel possível, mas ela nunca vai ser igual. Ela vai ter sempre uma diferença. Tanto em Heartstopper tem diferença, tanto em The Last of Us, que é uma outra adaptação que ganhou sucesso aí recentemente. E são séries, então tem muito mais fácil trabalhar do que um filme. Uhum, E, tipo assim, eu acho que os filmes que eu mais respeito como adaptações são A Culpa é das Estrelas uhum. e Jogos Vorazes, todos os Jogos filmes de Jogos Vorazes. Vorazes. E Sim. eu acho que tem ali um balanço que eu posso dizer que Vermelho, Branco, Sangue Azul chegou, que é uma coisinha bem pertinho ali. Não diria que chegou perto, mas chegou um pouco. Tentou chegar perto ali Uhum, dessa adaptação fiel. E eu amei que as críticas foram super produtivas e que os meninos tiveram realmente uma química, eles souberam passar tudo isso. uhum. Eu sei que teve cenas cortadas que existem, que elas estão por aí soltas na mão A cena do do corneto. diretor. Precisamos da cena do Estamos falando da corneto. cena do corneto. Sim. E aí, falando na cena do corneto, uma cena que me chamou muita atenção, que eu fiquei assim, eu não acredito, eu não sabia como eles iam adaptar isso, que é as cenas das ligações, as cenas do e-mail. Uma cena que eu olhei para o filme e falei assim, puta que pariu, isso aqui é cinema, foi a cena dos perus. Aham. Que eles estão deitados na cama junto. Eu falei assim, cara, ele soube colocar isso aqui, os dois um do lado do outro. Aquilo ali para mim foi incrível. Eu fiquei triste porque só teve, sinceramente, só essa cena. Mas eu queria mais cenas assim, porque eu achei que ali ele soube fazer um filme incrível. Eu adorei essa adaptação de como eles conseguiram introduzir essas Uhum. mensagens e como eles conseguiram trazer isso para a vida real, assim. E é um tipo de cena que você fica até é a cena que você fica, oh, né? Exatamente. Você fica É meio, essa famosa que cena do coisinha oh, assim, quando fofa. eles estão se encontrando, assim. Uhum. Mas aí agora eu já vou ter que ser um pouco crítico. Manda, E eu manda. quero ver se você concorda comigo que eu queria mais, assim, eu queria mais cenas das mensagens e mais cenas dos e-mails, porque. E aqui vai um spoiler para as pessoas que, Não, todo que mundo já estão. assistiu. Até Então, sair, já todo mundo eu assistiu. esqueci de falar que esse episódio ia ter spoilers, mas assim, aqui vai um spoiler que é justamente porque quando chega no final e a gente tem o vazamento dos e-mails, eu senti que faltou mais e-mails, assim, faltou mostrar mais aquilo para aquilo ser mais impactante pra gente, assim. Eu achei que foi uma coisa que acabou passando meio despercebida, assim. Então, realmente faltou muita coisa, eu não vou negar. Se você pegar o livro, mas, tipo assim, é uma adaptação boa, não vou negar isso, é uma adaptação ótima. Mas faltou muita coisa. Se você pegar o livro e olhar, você vai falar assim, porra, tá faltando
metade do livro aqui. Mas assim, eu acredito que algumas cenas estão gravadas, escondidas aí debaixo da versão do diretor. E, quem sabe um dia a gente não vê, né? Vamos fazer uma Quem campanha sabe numa igual versão estendida, né? uma campanha igual fizeram com o Zack Snyder. Ah, Vamos fazer uma campanha dessa. Eu entendi, porque não tem como você adaptar o filme todo em apenas 2 horas. aham, Infelizmente, 2 horas é até mentira, 1h50, porque tem crédito e tudo mais, tem aquela toda cena bonitinha do começo do filme. aham, É, então, tipo assim, você adaptar um livro de 400 páginas em 1h50, eu acho que o Matt fez uma boa mágica ali, conseguiu colocar toda a essência. uhum, Ele conseguiu colocar toda a essência do livro ali, isso eu não vou negar de forma alguma, mesmo eu não tendo gostado de tudo. Eu não vou negar que a essência do livro estava ali. Eu uhum, tenho as minhas partes favoritas foram cortadas do filme ali, porque infelizmente as minhas partes favoritas estão nos e-mails. E quando eu vi a cena deles no telefonema sobre ali do final do ano, da ação de graças ali, que eu falei uhum. assim, legal, ele fez desse jeito, ele vai adaptar uma das minhas cenas, e eu não vi nenhuma das minhas 2 cenas que estão nos e-mails ali, eu fiquei assim, tem Poxa. coisa guardada, não tem? Confessa Uhum. pra mim. Eu fiquei meio triste com isso, de não terem colocado todos os e-mails, mas não tinha como também. Porque é É. muito e-mail. E se você parar e pensar, é tipo assim, é mais umas cartas românticas que foram enviadas. Eles existem, eles estão dentro do universo ali. Uhum. Em alguns momentos elas até saíram no material de divulgação e tudo mais, mas realmente não tinha como colocar todos os e-mails. É, e eu digo isso porque eu até estava conversando com os outros amigos, assim, e aí um amigo comentou comigo que faltou, ele sentiu falta disso, de até mesmo de sentir a gravidade do que estava acontecendo, assim, e eu expliquei, eu falei, olha, eu acho que é isso, é uma adaptação, né, e não tinha como colocar tudo, até porque é mais fácil você, no livro, assim, quando a gente está falando de obras literárias mesmo, construir personagens é muito mais fácil, né? Assim, então, já na televisão, já no cinema, já numa obra audiovisual, o tempo que você constrói um personagem, ele tem que ser muito rápido, porque você está assistindo, você tem que se identificar com aquele personagem Uhum, da forma mais rápida possível, porque senão você vai achar o filme chato e você nem vai terminar. exatamente. Então, eu acho assim, né, que isso precisava vir antes, né? Tipo assim, você precisava o trabalho de construir o personagem, fazer com que você se apaixone tanto pelo Henry quanto pelo Alex, e você se identifique com o relacionamento deles, era um trabalho que exigia muito mais trabalho, e isso eu achei que o filme fez muito bem. Eu acho que nisso o filme ele conseguiu acertar. E não só falando dessa adaptação, assim, eu digo esse trabalho de construir personagens em todas as obras, né? Eu acho, a gente até comentou sobre Jogos Vorazes, e Jogos Vorazes faz isso muito bem, né? Consegue dosar Uhum, muito bem essa sim. coisa da construção da história do universo, te colocar, né, a par de tudo, e aí ele te dá a trama do filme. Então, acho que o filme faz isso muito bem. Isso me fez pensar numa pergunta aqui para você, que é o seguinte: você acha que funcionou como filme ou você acha que deveria ter sido feito uma série, assim? Porque recentemente a gente teve Daisy Jones and the Six, que, Então, né, virou uma minissérie e foi ótima, né? eu tenho essa questão, que, tipo assim, qualquer livro, na minha opinião, ela tem que virar série, porque livro é muito mais trabalhado. Não é, tipo assim, eu prefiro mais filmes originais, tipo assim, que é muito mais fácil, porque você já tá criando para aquilo ali, você não tem nada baseado, e eu prefiro uma série. Tipo assim, de repente, talvez não uma série mesmo, mas de repente uma série de filmes. Tipo, se ele tivesse feito 2 filmes, Uhum, uma parte em que eles se conheciam e depois no outro aquela confusão toda do relacionamento deles, eu acho que teria funcionado muito mais. Então, sim, eu aceitaria muito bem uma série, não vou negar. Mas eu acho que ele funcionou como filme. Em 1h50 de filme, ele funcionou. Ele entregou tudo que precisava ser entregue para você fazer você se apaixonar. Não à toa, ele tá no top 1 do Brasil e do top 1 de mais de 90 países. uhum. Então, tipo assim, ele é um sucesso, ele soube roubar, ele soube cativar e tudo mais. Então, eu nunca vou desmerecer o sucesso que esse filme tá fazendo, mesmo não tendo amado ele 100%. Eu diria que eu amei ele uns 70, 80%. Hum.
É uma nota boa, é uma nota alta. Exatamente. Eu É uma nota dou, alta. eu dou uma nota 3 de 5, gente. É uma nota alta. E falando em nota, o filme também foi muito bem recebido pela crítica, né? Sim, tipo assim, ele estreou com 90 e, se eu não me engano, ele terminou. Hoje ele tava com 82, mas eu acho que ele já tá com mais. Deixa eu conferir. Vamos conferir. Cadê? Rotten Tomatoes. Vermelho, branco, sangue azul. Esse. Ele tá com 80% da crítica, com 81 críticas e 94% com aprovação do público. Então, tipo assim, Que é para um, ótimo. para um filme que é baseado, ele tá ótimo. Já vi adaptações horrorosas com Aham. 30% de aprovação da crítica e tal, 80%. Abriu com 80, abriu com 90 e chegar com no primeiro final de semana com 90, com 80 é surreal de incrível. E principalmente quando a gente fala de romances LGBTs, né? Sim, Não, exatamente. principalmente quando a gente fala de comédias românticas. Comédias românticas em si tendem a ser bombardeadas pela crítica. Comédias românticas LGBTs tendem a ser massacradas pela crítica. Exatamente, não podemos discordar disso. Então assim. Eu acho que ele teve um bom primeiro final de semana, sem dúvida nenhuma. É porque ele começou, tipo assim, até ontem à tarde ele estava com o segundo lugar no Brasil, mas ele chegou a primeiro, então, para mim, isso já é incrível. É um dos filmes É, mais assistidos. é um dos filmes mais assistidos e acho que no final é sobre isso que importa, né? Sobre Alcançar as divulgar esse trabalho, pessoas. alcançar as Porque, pessoas. porque eu acho que ele, como uma pessoa de 30 e poucos aninhos, eu acho que ele atinge muitas pessoas. É um sucesso, ele merece sucesso, sem dúvida nenhuma. E é importante ele atingir pessoas, porque eu acredito que algumas pessoas vão mudar as suas opiniões sobre relacionamentos LGBT. Então, para Uhum. mim, é incrível. Você tinha comentado no início desse episódio que você tinha uma escalação pro Henry, e a gente até chegou a comentar que a gente gostou muito do cast. Eu quero fazer Uhum. uma pergunta sobre sua opinião sobre Uma Thurman como mãe do Alex. Eu nunca, em momento nenhum, imaginei aquela mulher como Sim. presidenta. Mas no dia que anunciaram, porque ela anunciaram os meninos primeiro e depois anunciaram ela no dia seguinte, eu simplesmente surtei, que eu falei assim, não acredito. Não acredito, porque, tipo assim, ela é surreal, ela é incrível. Ela é Até as maravilhosa. entrevistas que você vê o Taylor falando dela, ela é uma atriz incrível. Então, tipo assim, pra mim, eu não esperava. Tanto que eu e os meus amigos, a gente fez uma piadinha de que o orçamento do. Porque, tirando a uma, eu acho que não tem ninguém muito conhecido Não ali do tem um filme. rosto muito Então, conhecido, é só ela. eu acho que foi uma piada que a gente criou internamente ali entre eu e uns amigos, que o dinheiro do filme foi todo para uma, porque para trazer aquela mulher para o filme só pode ser isso. Porque ela, Sim. assim, ela é incrível, então ter ela no filme como presidenta foi surreal. E tipo assim, ela tem menos tempo de tela do que qualquer pessoa ali, se você parar e pensar. Uhum. Não, talvez o Oscar, que agora eu não lembro quem que é o ator, tenha menos tela, mas, tipo assim, a uma tem menos tempo do que os meninos e até menos do que a Rachel, que é a Uhum. Nora, que é a pessoa que eu mais amei, que incorporou completamente a Nora, é a Sim. Rachel. Eu fiquei apaixonado por ela nesse filme, entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que o elenco todo feminino ali, ele foi surreal de incrível. A Foi. Sarah, a Nash, a atriz que faz a Bia também, foram personagens incríveis. Então, o cast feminino é surreal de incrível ali para mim. Mas a uma eu não esperava. E eu fiquei impressionado com ela. Inclusive nas transformações de sou presidenta, sou mãe do Alex. Uhum. Porque tem esse momento de transformação dela e eu fico assim, ela soube capturar o personagem. Ela soube, entendeu? Os meninos souberam, mas a uma, quando eu vi ela, tipo assim, primeiro momento, a pose dela como presidente, ela impondo a autoridade e de repente ela se desmanchando pelo filho, eu falei assim, cara, é isso que estava no livro, é essa a emoção. Então, eu amo o elenco, sem dúvida nenhuma. Eu tinha meu elenco, eu ainda tenho, assim, se um dia fizer um rebote, por que não? O meu elenco continua na minha cabeça, ele é meu, então, mas eu não vou ficar gritando para todo mundo.
Mas eu amei o Taylor e amei o Nicholas. E amei a Rachel, amei a Uma, amei a Nash. E amei, sem dúvida, a Sarah, que ela roubou a cena no hotel. Sem dúvida, ela roubou a cena no hotel Sim. também. Não, e o caso da Uma foi uma coisa que aconteceu, e eu acho que é uma das coisas mais legais quando a gente tá esperando uma adaptação, porque a Uma ela é aquela atriz que você não espera, e é até Uhum. aquele tipo de atriz que você nem coloca na sua lista, assim, quando você tá pensando nos personagens, assim, porque é uma atriz que você nem imagina, e aí quando coloca ela em cena, você fala, cara, faz todo sentido, é ela, Aham, é aham. exatamente ela. Eu tinha, o meu cast, eu tinha pensado na Meryl, mas quando eu vi a Uma, eu fiquei assim, cara, é o meu patamar de perfeição. É Entendeu? equivalente, é equivalente. Exatamente. É equi- E, E detalhe, a Uma não fez uma divulgação desse filme. Você não via uma foto da Uma em lugar nenhum. Que eu fiquei assim, gente, essa mulher tá no filme mesmo. Porque você não via nada dela. Tipo assim, saiu aquela primeira montagem dela como presidente, e depois disso não saiu mais nada. Só na semana ali, praticamente, começou a divulgação no mês de agosto, no mês de julho, que a gente viu alguma coisa, entendeu? Porque ela tava escondida. Não, o contrato não incluía esse tipo de De divulgação. divulgação. O dinheiro foi só para ela chegar lá, aparecer e ir Exatamente, 2 embora. minutos ali. Deve ter gravado tudo em um dia. Gravou tudo num dia. Aquele vídeo do Paulo Gustavo, sabe? Bota um chroma aqui atrás, aí mostra Exatamente. ela gravando desse jeito. Desse jeito. Porque Mas as cenas dela, acho que foram. As cenas delas foram todas fechadas. Não tem todas nenhuma cena fechadas. dela aberta. Todas fechadas, é verdade. Foram todas em estúdio. E o caso da Nora também foi um caso ótimo, assim, porque ela era exatamente a pessoa que eu imaginava enquanto eu li o livro, assim. Mais do que o Henry, mais do que o Alex, assim. A imagem que eu tinha da Nora, que é, né, é a neta do vice-presidente, né, e ela Uhum. acaba sendo uma amiga muito próxima do Alex, ela era exatamente a figura, assim, que eu tinha na minha Sim, cabeça. ela incorporou muito bem, sem dúvida nenhuma. Eu tinha assistido o Love Victor, foi quando eu conheci ela. Uhum. E depois eu assisti American Horror Story, então são duas coisas completamente diferentes. E eu vi como é que ela é uma atriz incrível. E quando eu vi, tipo assim, depois eu já sabia que ela ia ser a Nora, então eu vi os outros trabalhos dela, eu fiquei assim, cara, ela vai ser a Nora perfeita, porque qualquer papel ela incorpora Uhum. e ela fica incrível, entendeu? E na hora que eu vi a cena dela surtando, quando o Alex fala pra ela que beijou, que o Henry beijou ela, eu fiquei assim, gente, é essa energia que a Nora É. tem, é essa energia. E quando a Nora fala mais pra frente, spoiler, vai buscar seu homem, eu fiquei assim, cara, isso sim, isso é a Nora falaria isso. Exatamente. O nome da atriz é Rachel Hilson, né? Isso, Rachel isso. Hilson. Eu achei incrível, achei ela perfeita pro papel. Essa coisa de falarem mal, isso sempre rola, né? Isso sempre. Essas Tem críticas gente, antes de. tem gente falando mal até hoje. Isso Não sempre. vamos enganar aqui dizendo que não tem, que tem sim gente ali falando mal que não foi uma boa adaptação, que o elenco é horrível, que eles são velhos demais. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? O que você estava querendo? Criança de 18 anos? Eu acho que vocês estão confundindo o, a Outra história. série, né? Outro filme. Porque. E eu achei isso muito surreal. Porque, assim, criticar antes da coisa sair é absurdo de maluco, né? Porque não tem como você falar mal de uma coisa que você nunca viu, que você ainda nem chegou a Assim, consumir. eu entendo quem falou assim, não era o elenco que eu queria. Tudo Uhum. bem, é o seu direito, cada um cria a imagem na sua cabeça, não é o elenco que eu queria, mas vamos combinar, nem tudo é o que a gente quer. Uhum. É, Então, assim, não teve o ator do Henry ou do Alex que queria, mas teve uma Thurman, né? Teve uma. Aí queria mais o quê, né? E pois o é. ator do Alex, ele sofreu muitas críticas em relação a isso. Eu acho que ele sofreu até mais do que a escalação do Henry, né? E no final ele mandou super bem. Eu achei que ele também conseguiu incorporar muito bem a energia do personagem, né? Sem dúvida, eu acho que ele roubou a cena, ele soube trazer, ambos, o Nicholas e o Taylor souberam trazer, sim, a essência dos personagens. Eu vi mais no, não que o Taylor não tenha,
Uhum. Ele soube trazer a essência do Alex, mas ele fez umas mudanças. Mas uma coisa que me destacou muito nessa personalidade de criar o personagem, e eu não sei se todo mundo reparou, é um detalhe minúsculo. Lá no finalzinho do filme, quando o rei entra na sala, Uhum. que o Henry se transforma, que ele ergue o queixo. Esse detalhezinho tá no livro. E quando eu vi ele fazendo isso, que ele muda o olhar, ele levanta o queixo, eu falo assim, cara, não tinha como ser outro ator, tinha que ser o Nicholas. Aham. Exatamente. São esses detalhes, né? E eu vi muito desses detalhes realmente mais na construção do personagem do Henry, assim. Talvez também porque ele tem uma coisa mais posuda, né? Uma coisa mais, não sei, uma... Ele tem esses traços de personalidade um pouco mais marcantes do Eu que o acho Alex, né? que é porque a gente tá muito dentro da cabeça do Alex. Então o Uhum. Alex não fala muito dele, ele fala muito do que ele vê. É. Entendeu? Então a gente não percebe muito. Mas aí, quando ele descreve o Henry, a gente sente essa diferença, porque aí a gente vê os detalhezinhos e a gente vê ele tanto no livro quanto no filme. Agora, caminhando para a reta final aqui do nosso papo, o... agora eu vou fazer uma pergunta que também seja uma pergunta também um pouco polêmica, mas o que você mudaria nessa adaptação? Assim, você já comentou que algumas Hum, coisas você não gostou, mas e uma coisa assim que você falaria assim, não, isso daqui eu realmente mudaria, eu faria, não faria desse jeito, eu faria assim. O que que você faria? pergunta difícil. Que tipo assim, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu assisti o filme pela primeira vez. É, é, tipo assim, me dividi em três pessoas. Uhum, Quando eu assisti esse filme, eu dividi a pessoa que é fã do livro, a pessoa que cria conteúdo e a pessoa que trabalha nos dois portais que eu te falei. Então, tipo assim, é, eu como fã tenho os meus problemas, eu como criador de conteúdo eu entendo o filme e eu como administrador dos portais eu vou ficar com a minha boca fechada. Então eu tive esse confronto comigo mesmo. Então eu não acho que eu mudaria alguma coisa no filme, porque eu entendo que se o filme precisava disso para funcionar. uhum, Mas talvez eu teria trago a mãe do Henry pro filme, que ela tá viva, ela não uhum. sumiu, ela não foi apagada porque ela é citada. Então, tipo assim, eu acho que eu traria ela de volta pro filme. E talvez. Eu acho que é o que eu mais. É o que eu mais queria que ela tivesse ali. E na hora que o rei entra no palácio, eu pensei que ia ser ela que ia entrar primeiro. Eu Uhum. fiquei naquela esperancinha, ela vai aparecer agora para salvar a pátria, e não tive isso. Então eu acho que eu introduziria a personagem. Eu acho que a maioria das coisas que eu faria no filme é introduzir personagens. Uhum. É. É. Alguns personagens acabaram sendo cortados mesmo, né, da adaptação, né? Hum, uhum. Vamos falar de Johnny. Momento. E tipo assim, eu fico assim, eu não sou tão fã da Johnny. Eu entendo a ligação dela com minha irmã, mas eu não sou tão fã dela. Uhum. É. Então, tipo assim, eu não senti a ausência dela. Eu acho que se eles tivessem cortado a Nora e deixado a June, eu sentiria muito mais, porque eu acho que a Nora, ela é bem mais. Não, eu não diria que ela é mais importante, mas eu acho que ela é muito mais comunicativa para o Aham. desenrolar da história. Ela é uma peça mais primordial, assim, né? Ela é Uhum, mais, sim. Ela é mais fundamental para ele mesmo, fundamental para a construção do da Alex. história, né? Para a construção do Alex. Exatamente. Marcelo, muito obrigado pela conversa, muito Imagina, obrigado pelo bate-papo. Eu amei, eu espero que você tenha gostado também. foi um É, prazer. e queria agradecer de verdade, assim, e pedir para você deixar as redes sociais, as suas redes e as redes também do portal, dos portais que você administra, para as Ah, pessoas estarem indo atrás e tendo mais informações. Porque é isso, assim, tem cenas que a gente ainda espera que vão sair, então tô esperando faz a versão, sentido, a né? versão do diretor. Então, gente, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você, Vinícius. Foi muito obrigado, porque é uma coisa que eu gosto, tanto livro como podcasts. Então,
Você tá me fazendo feliz 2 vezes aqui. Mas eu tô sempre ali no vermelho sangue, no vermelho, branco, sangue azul, Brasil, e no Red, White, Royal Blue, Taylor Version, que é a minha página mais, que eu falo mais do filme e tudo mais, e falo de Taylor, é óbvio. Fiz até campanha para aquela loura aparecer no filme, mas não teve, Não né? rolou. E outro detalhe, né? Ela foi cortada totalmente, porque ela está no livro e não está mais lá. Então ela Sim. foi cortada, triste. Mas enfim, aí vocês vão me encontrar sempre por lá. Perfeito, muito, muito obrigado. Muito obrigado também a todo mundo que está ouvindo esse episódio, todo mundo que escutou até aqui. Não deixa de seguir a gente também nas plataformas, nas redes sociais, @popterguys no Twitter, TikTok e no Instagram. E seguir a gente no Spotify, dar 5 estrelinhas. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, também não deixa de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Marcelo, e a todo mundo do Vermelho, Branco e Sangue Azul Brasil. E um beijo e até a próxima semana. Tchau!